Meninos, vamos fazer agora a correção das atividades 63 e 64, tá? Lá na página 112 que a gente começa. Em qual outra operação matemática a propriedade associativa é utilizada? Dê um exemplo. Então, além da multiplicação, a gente também usa a propriedade associativa lá na adição, tá? Então, na adição, usamos também essa... Na adição, usamos também essa propriedade, tá? Um exemplo, vamos pensar em 6 mais 3 mais 2. Ó, se eu fizer 6 mais 3 dentro do parêntese e colocar o mais 2 de fora. Posso? Posso. Eu posso também dizer que ele é igual a quando eu faço 6 mais 3 mais 2. Então, eu posso associar de duas formas, certo? Então, na adição, eu também uso essa propriedade. 2. A propriedade associativa ela pode ser usada para qualquer quantidade de fatores. Pensando nessa ideia, veja com atenção como Henrique resolveu uma expressão apenas com multiplicações. Olha lá. 8 vezes 5 vezes 5 vezes 2. Ele associou primeiro 8 vezes 5 e 5 vezes 2. E depois ele multiplicou o resultado. Bem, tentem encontrar uma razão que explique a forma como Henrique usou a propriedade associativa dessa expressão. Então, o que é que ele fez? Ele usou essa propriedade associativa procurando fazer pares com os fatores que ficassem mais fácil de multiplicação. Tá? Então, ficaria mais fácil para somar eu juntar mesmo 8 vezes 5 e 5 vezes 2, porque daria valores exatos. E aí ficaria mais fácil a multiplicação depois, certo? A tia colocou a respostinha aqui, ó, para vocês pararem o vídeo e verem, tá bom? Então, possivelmente, ele usou a propriedade associativa, procurando pares de fatores que se multiplicam facilmente, facilitando, assim, o resultado. B. Na opinião de vocês, o cálculo pareceu mais simples com o uso dessa propriedade? Então, essa é uma opinião particular. Você acha mais simples quando usa a propriedade associativa? Fica mais difícil. 3. Faça o uso da propriedade associativa e resolva cada expressão de dois modos diferentes. Então, a tia vai fazer a letra A, a letra B, a tia mostra o resultado para vocês, tá? Então, letra A. 8 vezes 5 vezes 6 e 8 vezes 5 vezes 6. Só que aqui a gente mudou a forma com que é feito. Ó, o lugar do parênteses eu coloquei de forma diferente. Vamos ver se dá o mesmo resultado? 8 vezes 5 eu sempre resolvo primeiro o parêntese. 8 vezes 5 são 40. 40 vezes 6. 40 vezes 6, 240. Ok? Aqui a outra forma é quando eu coloco separado, associado 5 vezes 6. Então, 8 vezes 5 vezes 6 são 30. 8 vezes 30, 240. O resultado foi o mesmo e eu usei duas formas de associar diferentes. A letra B a tia deixou aqui prontinha para vocês corrigirem, tá? 4. Às vezes, mais de uma propriedade ela pode ser aplicada em um cálculo. Além da associativa, eu posso, por exemplo, usar a propriedade comutativa. Esse cálculo aí tem mais de uma. Letra A. Qual propriedade foi aplicada na primeira para a segunda linha? Explique sua resposta. Então, ó, da primeira para a segunda, fizeram aí uma propriedade comutativa. Mudaram de lugar, olha. O 2 e o 7, ó, foram mudados de lugar. Então, na primeira, utilizou-se a propriedade comutativa. Letra B. Qual propriedade foi usada na terceira linha? A terceira linha já tem aí uma associação, une esses números pelo parêntese. Então, letra A, propriedade comutativa, e letra B, propriedade associativa. Questão 5. Na multiplicação a seguir, um aluno quer multiplicar primeiro 5 por 2. Então, ele fez 19 vezes 5 vezes 2. Sobre esse cálculo, é correto concluir que pode ser feito ele aplicando a propriedade associativa. Então, ele quer multiplicar o 5 vezes 2 primeiro, então ele vai separar o 5 vezes 2 por parêntese. Então, ele pode usar a propriedade associativa, letra A. 6. Agrupe os fatores de forma que considerar mais fácil o cálculo e resolva cada expressão. Então, a tia vai dar um exemplo, mas vocês podem agrupar de outras formas. 9 vezes 2 vezes 5. Vou agrupar o 2 vezes 5, que eu acho que é mais fácil para multiplicar. Então, 9 vezes 2 vezes 5, igual 9 vezes
2 vezes 5 são 10, então é igual a 90, ok? Letra B, a tia já agrupou aqui para vocês, mas vocês podem agrupar de outra forma também, tá? Certo? Agora, vamos corrigir a 64, tá? Propriedades da multiplicação distributiva. Lá na página 117 já. Gilberto, ele foi o terceiro a falar e indicou que tem o dobro de moedas do que Breno e Verônica têm juntos. Então, o Breno, ele tem 3 moedas e a Verônica tem 4. E o Gilberto, ele tem o dobro deles juntos. Então, tem 2 formas de calcular. Ó. Então, primeiro, posso calcular o dobro da soma de 3 com 4, ou calcular o dobro de cada um e depois somar. A gente vai responder das 2 formas. Olha aqui, ó. A primeira é quando eu faço o dobro da soma dos dois. Então, resolvendo isso aqui, 3 mais 4 são 7, então 2 vezes 7 igual 2 vezes 7 são 14. Ou ele pode fazer a multiplicação de cada um e depois somar. Então, 2 vezes 3 são 6, mais 2 vezes 4, 8. Somando 6 com 8 são 14, ok? Então, pode fazer dessas 2 formas. O total de moedas de Gilberto é 14, ok? Questão 2. A propriedade distributiva ela é muito útil para realizar o cálculo mental. Usando essa ideia, resolvam cada multiplicação, registre o cálculo e tenta fazer elas mentalmente também. Então, a tia vai colocar aqui o cálculo, mas vocês também tentem mentalmente. Então, aqui, o número grande é o 42. Eu posso dividir ele para ficar mais fácil. Então, 3 vezes 40 mais 2, não é? Eu posso distribuí-lo. Aí, eu posso multiplicar um de cada vez. Primeiro, 3 vezes o 40. Então, 3 vezes 40 mais... E eu posso multiplicar o 3 vezes 2. Por que eu fiz isso? Para facilitar meu cálculo mentalmente. Eu posso multiplicar um, depois o outro, para facilitar. 3 vezes 40 são 120. Mais 3 vezes 2 são 6. Somando, o resultado vai ser 126, certo? Letra B, a tia deixou aí para vocês. Letra C, também, tá? A gente brinca que esse método aqui é o chuveirinho. Esse vezes esse e esse vezes esse. Você faz um chuveirinho, ok? Questão 3, na próxima página. Calcule o número total de quadrinhos da malha, completando os 2 modos de cálculo. Então, no primeiro cálculo, a gente vai multiplicar a soma dos 2. E no segundo, multiplica um, depois o outro. Como que a gente vai fazer, tia? Ó, vamos fazer aqui primeiro o amarelo e o azul. Então, são 3 linhas, ó. Opa. Uma, 2, 3. São 3 linhas. Essas 3 linhas, a gente vai multiplicar por 10, que é o azul, e depois por 7, que é o amarelo. Vamos lá. Então, o primeiro que a gente tem aqui, a gente tem 3 vezes, somando 10 mais 7. Eu posso fazer isso? Posso. 10 mais 7. Multiplicando aqui, 10 mais 7 são 17, e 3 vezes 17 são 51. Então, tem 51 quadrinhos. De outra forma que eu posso fazer, eu posso multiplicar um de cada vez e depois somar. Então, eu posso fazer 3 vezes o 10, que é o azul, mais o 3 vezes o 7, que é o amarelo. 3 vezes 10 são 30, mais 3 vezes 7 são 21. Somando 30 com 21, 51. Posso fazer dessas 2 formas, ok? Questão número 4. Vocês vão resolver e vão chegar no resultado da letra A. Tá bom? Letra A, questão número 4. 5. É para vocês aplicarem a propriedade distributiva, que é quando eu distribuo, e completar as lacunas. Então, vamos distribuir. Vamos lá. 3 vezes 24. 3 vezes 24 é o mesmo que eu falar que é 3 vezes 20 mais 4. 20 mais 4 não é 24? Então, eu posso falar isso. Vou distribuir. Primeiro, 3 vezes o 20. 3 vezes 20 mais... Depois, o 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 20 são 60. 3 vezes 4 são 12.
o meu resultado, 72, ok? Na letra B, tá aí para vocês. E a letra C também. Qualquer dúvida, pode me chamar.